O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, todo o pessoal do apostolado da oração aqui presente, todos os que também participam pelas redes sociais, aí em suas casas ou no trânsito. Nós temos exemplo de alguns reis e rainhas. O rei é também chamado de monarca, mono, é único, um. Temos rei e rainha para tudo. O exemplo das Escrituras de um rei de verdade, um governante, é o rei Davi.
Foi um ótimo rei? Não, não foi tão perfeito. Cometeu erros? Cometeu. Foi infiel? Foi. Mas, instigado pelos profetas, ele olhou para o foco, voltou à fidelidade. Por isso é que ele é tido como um exemplo de rei, e mesmo caindo, levanta e segue em frente. Restaura aquilo que é próprio de um rei, que é ser fiel a Deus. Nós temos também o rei do futebol, né? Existem os esportistas aí que tem um rei. Foi uma pessoa perfeita? Não. Uma pessoa cheia de falhas. Mas como esportista foi um exemplo para o mundo todo. Para os africanos, trouxe autoestima. Quer dizer, ele foi um espelho que ajudou muita gente no mundo todo. Nós estamos falando do Pelé, que já foi, né? Isso mesmo, rei do futebol. Foi o único, nesse sentido, que serviu de exemplo como um esportista. Temos rei do baião, que baião é um estilo musical. Quer dizer, tem alguém que é único naquilo. E que serve também de inspiração, de exemplo para muita gente. Muitos se inspiraram nele. Falando de Luiz Gonzaga, que esteve aqui em Mineiros. Agora, vamos deixar de falar de rei e rainha. Tem as rainhas também, né? Vamos falar de uma rainha só aqui hoje. A mãe de Jesus. Ela foi um exemplo para nós em quê? Foi exemplo em tudo. Em tudo. Não foi só exemplo do aspecto da vida, mas foi em tudo. A mulher perfeita. A mulher sem defeito. A mulher que esteve no plano de Deus desde a criação do mundo. Que Deus preparou, que Deus escolheu. Mas não foi uma mulher livre de tudo aquilo que nós passamos. Ela não esteve livre de ficar confusa, ela não esteve livre de sofrer, ela não esteve livre de passar por aflições e mais aflições. Ela sofreu tudo que qualquer pessoa sofre. Agora, uns tiram o exemplo disso para dizer, não, Maria foi uma mulher qualquer como as outras. Se alguém disser isso da minha mãe, que foi uma mulher qualquer, eu já fico meio zangado. Acho que se falar da mãe de vocês também, não é? Uma mulher qualquer, no sentido assim de querer rebaixar a importância da mãe. Agora imagina que é mãe de Deus, do Filho de Deus. Mãe do Filho do Altíssimo. Isso não é pouca coisa. Isso nenhuma de todas as mães teve esse privilégio de ser a mãe do Filho do Altíssimo. Anunciado também como um rei. A majestade, a excelência desta mulher
está ligada à excelência do Filho. Veja que o profeta Isaías fala sobre o nascimento dele, do Filho do Altíssimo, um rei admirável, cujo reino não é um reino como o do rei Davi, que começa e termina. O reino dele é para sempre, é eterno. Está no profeta Isaías, que foi conselheiro de um rei, foi diplomata, viveu no palácio. Quando o rei não quer nenhum sinal de Deus, ele fala de um sinal que será dado. E o sinal vem através desta mulher, porque é a ela que o anjo de Deus dirige a palavra e diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave Maria, cheia de graça. Ela é agraciada por Deus. É Ele que traz a graça. E que graça! Uma graça que ninguém mais pode receber. Ela é única. Nenhuma pessoa recebeu tão grande graça como Maria recebeu, de ser a mãe do Filho de Deus, desse Rei excelentíssimo que anuncia o profeta Isaías. Isso não é pouca coisa. Por isso, ela foi colocada no coração de todos os discípulos de Jesus. Esta mulher que o anjo anuncia, que fica confusa, que é esclarecida, que toma consciência, como toda mulher, como toda pessoa deve fazer, está confuso como ela esteve, busque esclarecimento. E o anjo esclarece. E quando esclarecida, quando se sentindo preparada pelo anjo, ela se dobra inteiramente diante de Deus, para fazer a vontade dele. Eis aqui a serva do Senhor. Seja feito conforme a tua vontade. Não existe oração mais perfeita do que essa. É a oração daquele ou daquela que se dobra diante de Deus para que a vontade dele seja feita. Às vezes as pessoas querem dobrar Deus para fazer as vontades delas. Maria nos ensina o contrário. Ela se dobra para fazer a vontade dele. Por isso, ela é o exemplo maior para todos nós. É a rainha de verdade para nós, para tudo. Quer um exemplo de como ser cristão? Vai nessa escola de Nazaré. Olha que é frisado, né? Em Nazaré, que ela vivia. Não conhecia homem nenhum, estava prometida em casamento a um homem chamado José. Esta mulher, ela se faz para nós a melhor escola, é a escola de Nazaré, a escola de Maria, a escola que nos ensina como devemos seguir Jesus, porque ela seguiu na fidelidade o tempo todo, na alegria e na tristeza, na dor, no sofrimento, com a espada atravessando a alma, como foi anunciado por um profeta. Uma espada vai atravessar a tua alma, e atravessou profundamente quando ela estava diante desta cruz, com o filho vertendo sangue. E o filho
disse a ela: mulher, aqui retomando, né, a palavra Eva, mulher, para fazê-la mãe de novo. Isso mesmo, dar a ela uma segunda maternidade. É uma mãe tão excelentíssima que o filho quis dá-la para quem? Para os seus discípulos amados, para a igreja fiel a Cristo. Filho, eis aí a tua mãe. Precisamos de algo melhor do que isso. Ter uma mãe como esta, tão excelentíssima. Nós a temos, foi dada pelo Filho. Ela se tornou mãe de novo aqui no sofrimento maior, quando a espada atravessava a alma. E o discípulo amado levou-a consigo. Por isso, quando nós nos referimos à mãe desse Filho do Deus Altíssimo, nós também devemos saber que nós a temos como mãe nossa, que nos ensina a seguir o Rei, que é o Cristo, que nos traz o reino eterno.